Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Já tá no esquema? Estamos ao vivo, estamos online. Salve galera do Pro Enem, pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês agora sobre revoltas emancipacionistas. Eu acho que até são mais conhecidas como revoltas separatistas. E aí eu falei com vocês na semana passada e volto a reafirmar esse macete. Todas as revoltas elas são nativistas antes de 1750. Porque antes de 1750 não existiam os ideais iluministas, não existia a palavra liberdade e não existia a ideia de que era possível, sim, se livrar da opressão, resistir à tirania. Então, a partir de 1750, quando começam esses movimentos iluministas a se propagar pelo mundo, a gente tem, pum, Revolução Americana. Os Estados Unidos fazem a sua independência com George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Paine, Thomas Jefferson, aquela galera ali, né, os pais fundadores da nação. Aquilo foi impactante para o planeta todo. O mundo inteiro olha e fala, cara, os malucos, as 13 colônias conseguiram a independência contra a Inglaterra, contra o maior império do mundo. E, pô, em 1783 acaba a Guerra Americana contra a Inglaterra. Em 1789, 50 mil parisienses enfurecidos com seus monarcas derrubam a Bastilha. E o mundo fica mais boquiaberto ainda, porque é um movimento que agora não é nos Estados Unidos, porque não era nos Estados Unidos, eram 13 colônias na América, tá ligado? Então não foi uma coisa tão surpreendente. Agora, quando é a derrubada de uma monarquia no coração da Europa, que é a França, aí a galera fica muito mais surpresa, né? Tipo, pô, agora a coisa pode se propagar, e vai se propagar. E é por isso que acaba a Idade Moderna. No meio da Revolução Francesa, durante o governo jacobino, momento que aboliu a escravidão, que criou-se a lei do preço máximo, que fez reforma agrária, eclode uma revolta do Haiti. Uma ilha, uma colônia francesa, onde 95% da população era negra, escrava, 3% da população era mulata e 2% da população branca. E esses 98% massacraram esses 2% da população branca. E aquilo foi de uma violência tamanha que os haitianos, eles empalavam os brancos. O que é empalar? Eles colocavam bambu pelo ânus e, com cuidado para não matar, ia direcionando até o esôfago, até que ia abrindo a boca, aqui eles puxavam. Às vezes a pressão era tão grande que o olho, puf, saía. Sinistro. Então, meu irmão, como é que estão os senhores de engenho aqui do Rio de Janeiro? Como é que estão os senhores de engenho lá da Bahia? Estão assim, ó, trancado, nem Wi-Fi. Por quê? Vai que o Haiti vem pra cá. Então fiquem com isso na cabeça, tá? Porque agora começam as nossas tentativas frustradas de emancipação. E tudo começa lá
na região de Minas Gerais, a famosa Inconfidência Mineira. Então eu vou te contar a história de um cara chamado Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier, ele fez muita coisa na vida dele. Primeiro, ele foi comerciante, atravessava gado, manufatura, quase que trabalhando como tropeiro, e por isso era um cara muito esperto, que falava arranhava um pouquinho do inglês, arranhava um pouquinho do espanhol, e sempre foi um cara muito comunicativo, uma pessoa muito carismática, que rapidamente falava e fazia muitas amizades. E um dia, como quase todo mundo que trabalhava na região das Minas Gerais, acabou se arriscando também na mineração. Começou a tentar minerar ouro e tal, não sei o quê, mas viu que era muito difícil, estava também numa época de decadência e esgotamento das minas, e acabou entrando para o Exército. E no Exército ele vai fazer um curso dentro das áreas médicas e vai se formar como alferes. Alferes seria hoje como uma espécie de cabo, beleza? Ele é um suboficial, é um cara que ele não é um tenente, mas também não é um soldado, também não é um sargento, tá bom? E ele vai acabar se especializando na extração dental. E ali ele ganha o apelido de Tiradentes, porque nessa época, pô, mano, imagina, eu fui tirar, pô, graças a Deus eu tenho os dentes muito fortes. Então, eu vou ao dentista só quando dá caô mesmo, assim, na última vez fazia 10 anos que eu não ia. E aí eu fui porque eu tive que tirar o siso. O siso nasceu, aí começou a doer, não sei o que lá. Meu irmão, quando o médico pegou aqui, botou o pezinho aqui assim, ó, pra quebrar meu dente, caraca, eu fiquei assustado. Aí eu lembrei, falei, cara, imagina na época do Tiradentes. Pô, devia ser desesperador, cara, não tinha anestesia, não tinha antibiótico, não tinha penicilina. E aí a galera procurava o Tiradentes, porque ele era um cara habilidoso, pra tentar suavizar um momento tão delicado. Bom, tá um dia Tiradentes no quartel, daqui a pouco chega um soldadinho e fala assim, Tiradentes, o coronel tá te chamando. O coronel tá me chamando, tá te chamando, vai lá. O Tiradentes chegou lá assim, pá, coronel. Ele falou, olha só, Tiradentes, hoje você vai a uma reunião e você não vai fazer pergunta nenhuma. Simplesmente apareça nesse local, nessa hora, e lá nós explicaremos tudo. Dispensado. O Tiradentes olhou, era uma loja maçônica, lugar de rico, no centro de Ouro Preto, na época chamada de Vila Rica, à meia-noite. E aí o Tiradentes pensou, mano, reunião essa hora? Meia-noite? O que está acontecendo? E ordens expressas de que ele não podia comentar isso com ninguém, senão ia sobrar para ele. Deu meia-noite, Tiradentes chega lá, todo humilde. Tá. Quem deseja falar? Sou alferes Joaquim José da Silva Xavier. Tiradentes? Sou eu. Pá. Pode entrar. Tiradentes entrou, quando chegou lá, ele olhou e falou, que isso, mané? Cláudio Manuel da Costa. Pô, Cláudio Manuel da Costa é o advogado da cidade, um dos mais renomados de todos. Quando olhou para o outro lado, pô, Joaquim Maia, estudante. Dizem que esse rapaz já foi para os Estados Unidos, já viajou o mundo todo. Olhou para o lado do Alvarenga Peixoto, coronel, olhou para Tiradentes, fica à vontade, pega aqui, ó, uma taça de vinho para você, se mistura com a galera, daqui a pouco a gente vai conversar contigo. Ele, tudo bem, coronel, não sei o que lá. E ele foi olhando só médico, jornalista, só a nata da sociedade. E aí, de repente, ele sente uma mão no ombro dele, quando ele olha, é Tomás Antônio Gonzaga, poeta do arcadismo, que escreveu Marília de Dirceu, lembram dele? E ele fala, tudo bem, Tiradentes? Detalhe, ouvidor, altíssimo cargo. Ele, opa, senhor Tomás Antônio Gonzaga, tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu ouvi falar muito de você, Tiradentes. De mim? Ele, com certeza. Todo mundo gosta muito de você, você é um cara muito popular na cidade. Ele, obrigado, senhor, não sabia disso tudo, não. Ele, Tiradentes, me contaram que você já foi comerciante, é verdade? Fui, senhor, comecei minha vida como comerciante. E parou por quê? Falou, pô, não dá para concorrer com os portugueses. Pô, toda hora a gente tem que pagar um imposto diferente, os comerciantes não pagam esses impostos, os portugueses não pagam esses impostos. Então, assim, não dá para concorrer com os caras. Aí eu fali. Ele, pois é, Tiradentes. Imagina se o comércio fosse um comércio nosso. Imagina se a gente não tivesse que pagar imposto para Portugal. Ia ser muito bom, senhor. E aí depois você faz o quê? Depois eu fui minerador, senhor. Me arrisquei também para tentar pegar a pepita de ouro. Deu certo? Com um quinto, com a derrama, não tem condição.
A gente pega ali, eles pegam muito mais. Então era igual virar escravo. Eu preferi então entrar para o exército. Imagina então, Tiradentes, a gente conseguir explorar o ouro sem ter que entregar para Portugal. Ia ser muito bom, senhor. Tiradentes, você é formado em alguma coisa? Só na escola da vida, senhor. Sabe por quê? Porque nós não temos universidade. Quem proíbe a fazermos universidade, Tiradentes? Portugal, senhor. Então me diz, se existisse nesse mundo um inimigo, quem seria, Tiradentes? Quando ele percebeu, estava geral assim, ó, olhando para a conversa, né? Ele, Portugal, senhor. Então, viva o Brasil, viva o Brasil. Aí ele entendeu que ele foi colocado dentro de uma conspiração. Se ligou? E ele não tinha muito o que fazer, porque, cara, tava todo mundo ali, os juízes da cidade, o ouvidor da cidade, desembargador da cidade. E é esse momento que ele se envolve com a Inconfidência Mineira. Show! Mas o que ele estava fazendo ali? Se ele caiu ali de lambuja. Ele, então, é a ligação que os Inconfidentes precisavam com a população mais pobre. O Tiradentes era o único pobre ali. Então ele seria o cara que iria levar os ideais. E com o tempo ele foi gostando. Foi ganhando um dinheirinho também, foi sendo liberado do quartel, viajava e ele foi visitando várias cidades, chegava no bar, tudo bom, galera, começava a tentar, pô, imagina um país livre, mas o Brasil inteiro não, só Minas Gerais e Rio de Janeiro, esse era o projeto. E uma república com divisão em 3 poderes, Estado laico, liberdade de expressão, o comércio nosso, os impostos nossos, viva o Brasil, viva pai, e brindava. E o Tiradentes, então, ele vai propagando essa revolução, beleza? E aí um dia voltando em Vila Rica, passa um cara chamado Sebastião e fala assim, Tiradentes, ô rapaz, Bastião, como é que você tá, Bastião? Se abraçaram, fala, Tiradentes, virei engraxate, vou engraxar tua bota aí por conta da casa, porra, pode engraxar. E aí o Tiradentes começou, imagina Sebastião, um país livre, independente, Portugal, bababá. E aí o Sebastião escutou e falou assim, Tiradentes, faz uma pergunta. Pode fazer. E meus irmãos? Falou, que irmão, Bastião? Tu é filho da vida que eu sei, tu não tem pai nem mãe? Meus irmãos de cor, Tiradentes. Vocês vão manter os escravos ou vão abolir a escravidão? Aí o Tiradentes olhou, falou, rapaz, sabe o que eu não sei? Eu não falei isso com o Tomás Gonzaga não, mas eu vou falar e depois eu te falo, Bastião. Ele, não, então você fala. Por quê? Dependendo do que você disser, eu até vou falar com meus irmãos lá da senzala. Falei, então beleza. O Sebastião era negro forro, era negro livre, alforriado, mas tinha contato com os escravos que trabalharam com ele tantos anos. Tiradentes chegou na loja maçônica, todo mundo lá, ele falou assim, Tomás Antônio Gonzaga, posso fazer uma pergunta? Claro. O nosso movimento vai ser abolicionista? E todo mundo... Tiradentes, acho que para te explicar melhor, eu vou chamar aqui Joaquim Maia. Joaquim Maia, vem cá. Joaquim Maia é um estudante que viajou o mundo todo, eu sei, conheço ele. Então, conta para ele quando você está trocando carta. Estou trocando carta com Thomas Jefferson. O Tiradentes falou, você está falando sério? Ele falou, tô. O presidente dos Estados Unidos, ele mesmo. E o que vocês estão falando? Estamos conversando sobre o país, como é que vai ser o futuro de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, como é que a gente vai fazer o nosso processo. E sabia que lá, Tiradentes, eles não aboliram a escravidão? Não aboliram, não. Porque quem é que vai arrancar o algodão da terra? E eu te pergunto, quem é que vai arrancar o ouro das minas? Então, assim, a gente até quer abolir a escravidão um dia, mas o nosso movimento, infelizmente, Tiradentes, não é abolicionista. A escravidão precisa ser mantida porque ela é vital para a economia desse futuro país. Tiradentes, então, sem graça, vai evitar cruzar com Sebastião para defender o movimento que é elitista, ele é o único pobre, e que não é abolicionista, e que defende a escravidão, beleza? Então vamos colocar isso como coisas muito importantes. E você percebe que a grande influência da Inconfidência Mineira é a Revolução Americana, é os Estados Unidos da América. Ah, professor, mas pô, a Inconfidência foi em 1789, mesmo ano da Revolução Francesa. Só que não faz isso. A Revolução Francesa começa em julho. A Inconfidência Mineira acaba em maio. Então não tem como a Revolução Francesa influir a Inconfidência Mineira. Se ligou? Beleza? E aí todo mundo se reuniu, o Tomás Gonzaga falou assim, agora nós temos um plano, Tiradentes. Pode falar. No dia da derrama, quando as autoridades tentarem confiscar a propriedade dos cidadãos, nós iremos às ruas com as armas. Tiradentes, você vai chamar a população e entregaremos as armas para fazermos a grande revolução. Viva Minas e Rio, viva o Brasil. Pá, beleza. Estava marcado o dia. Quem governava a cidade era um cara chamado Conde de Barbacena. Ele era o intendente.
E quando estava chegando próximo à derrama, ele convidava as pessoas mais importantes que deviam a coroa para conversar. E nessa ele vai chamar o Silvério dos Reis. E aí o Silvério dos Reis era um coronel, chegou lá e falou assim, coronel, a derrama se aproxima e eu averiguei, o senhor está devendo 300 quilos de ouro para a coroa? E como é que o senhor pretende pagar isso? Não gostaria de ter que invadir a sua casa, confiscar seus móveis e seu patrimônio para chegar no valor? O senhor precisa de algum empréstimo, alguma coisa pode ser feita? Porque os valores são altos. E aí o Silvério dos Reis olhou e falou o seguinte, posso lhe fazer uma pergunta, Barbacena? Claro, coronel. Qual é o valor de uma revolução? Aí parou, rolou aquele clima. Barbacena disse, revoluções, meu caro, não tem preço. Mas eu posso lhe dizer que as suas dívidas seriam perdoadas e quem sabe até mesmo uma promoção a general. E aí o Silvério dos Reis caguetou geral. Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Cláudio Mano da Costa, Joaquim Maia estão se reunindo na loja maçônica tal, na rua tal, no horário tal, no dia da derrama eles querem fazer a independência, eles querem proclamar uma república e babá, caraca, safado, X9. Quando chegou no dia da derrama, não aconteceu. O conde suspendeu, porque ele sabia que, mano, o negócio tá perigoso, né? E aí, cara, os inconfidentes foram muito manézões. Porque eles tinham que se ligar que aconteceu alguma coisa, pô. Mas não, falaram assim, reunião hoje, emergencial, mesmo horário, mesmo local. E aí foi todo mundo pra loja maçônica. O que aconteceu? Chegaram os soldadinhos do rei. Pá. Ó, desculpa, gente, eu tenho problema, não é possível, eu não aprendo, cara. Coitado aqui, o Marquinho agora vai ficar bolado comigo. É outro estúdio aqui atrás. Mas vamos lá. Bateram, pá. E confidentes, vocês estão presos. Rendam-se imediatamente. E aí todo mundo... E aí eles foram presos todos juntos. Pô, 27 malucos presos. Todo mundo vai pra cadeia. Um cara só que vai morrer, que é o Cláudio Manuel da Costa. Ah, ele foi encontrado enforcado na cela. Mentira. Todos os inconfidentes disseram que ele foi suicidado. Entenderam a ideia? Mataram ele e forjaram o suicídio. Renan, deixa eu dar um gole aqui, por favor. E aí, galera, todo mundo ficou preso, começa um processo contra eles são transferidos aqui para o Rio de Janeiro, passa um tempo, quase um ano, e aí vem a sentença. Pá, pena de morte para todo mundo. Sinistro. Mas quando chegou o dia da execução, e aqui as execuções eram feitas em frente à Central do Brasil, no que a gente chama de Campo de Santana, é uma praça bem no centro do Rio de Janeiro, em frente à Presidente Vargas, e em frente à sede do Bombeiro, que é um espaço enorme que as pessoas juram que é mal assombrada, que tu passa ali de noite e tu escuta grito. Eu já passei ali, voltando da Lapa uma vez, escutei corrente, saí correndo igual um maluco. Tava na faculdade na época, eu já sabia das histórias, aí eu passei, tem um monte de cutia. Aí eu falei é cutia, eu falei é capivara, é passarinho. Mas quando eu escutei eu meti meu pé. Bom, ali todo mundo era executado. Mas no dia das execuções, a rainha de Portugal, a Maria I, a verdadeira, a Maria Louca, ela resolveu perdoar todo mundo, menos Tiradentes. Por quê? Porque ele é pobre, pô. É isso. A justiça não é feita para pobre, entendeu? Aliás, a justiça é feita para rico, né? É uma coisa muito evidente. E, cara, o Tiradentes, então, ele vai ter o castigo exemplar. Ele vai ser enforcado em praça pública, no Campo de Santana, na frente de todo mundo. Depois o corpo dele foi salgado para conservar a carne e ele vai ser esquartejado. Cada pedaço do corpo de Tiradentes foi colocado em uma das cidades por onde ele passou. E a cabeça vai ficar em Ouro Preto. Welcome Ouro Preto, lá na cabeça. Então assim, mano, final do século XVIII, iluminismo bombando e Portugal com atitude medieval. Medieval, é o castigo exemplar. Aí vocês reparem o seguinte, que está chegando o feriado de Tiradentes, não é isso? E esse feriado, ele é o único feriado nacional dedicado a um homem. Ah, pessoa Jesus. Jesus é Deus, não é isso? É um santo. Então não é um homem que já existiu, é o único feriado nacional.
Então, pô, caraca, Tiradentes foi um cara muito importante. Não. Repararam que ele não era o líder, ele não teve iniciativa, ele era um cara que, claro, foi importante, mas se não fosse ele, haveria de qualquer maneira a Inconfidência. Então ele é uma imagem construída, que eu já vou te explicar. Vamos só passar aqui rapidinho para a gente revisar. Fatores da Inconfidência: decadência do ouro, comércio controlado pelos portugueses, proibição de manufatura no Brasil, isso aqui é importante. O Alvará de 1785, que a Maria I fez proibindo fábricas no Brasil. E o Brasil quer fábrica, isso é uma coisa que vai ser um ponto importante. Não pode universidade, censura aos jornais e, com certeza, a opressão tributária, sobretudo sobre a derrama, que é o momento que confiscava a galera. Projeto: independência de Minas e Rio de Janeiro, a capital seria em São João del Rei, uma república com divisão em 3 poderes, Estado laico, construção de uma universidade nacional em Minas, nacionalização do comércio, Revolução Americana e influência. Não se esqueçam que o movimento não é abolicionista, beleza? Liberdade, ainda que tardia. Líderes: geral, ó, desembargador, ouvidor, advogado, coronel, movimento elitista, coloque isso na cabeça. O Silvério dos Reis, o traidor da Inconfidência. E aqui o que eu quero conversar com vocês. A Inconfidência Mineira aconteceu em 1789. A proclamação da República vai ser em 1889, exatamente 100 anos depois. O movimento republicano, ele precisava mostrar à sociedade brasileira que já houve movimentos republicanos, já houveram movimentos republicanos anteriores, que outras pessoas já tinham lutado por esse Brasil republicano, que não era uma novidade. E aí eles pesquisaram várias revoltas. E quando eles chegaram na Inconfidência Mineira, eles viram ali uma história perfeita. A Inconfidência, que se chama traição, termina com um único morto, que é Tiradentes. E o mais importante, ele é branco. E aí eu já estou te adiantando o que vai acontecer na Mineira. Se eu falar para qualquer pessoa na rua assim, ó, tu sabe quem é Tiradentes? O cara da Independência, o cara de Minas Gerais, o cara... Alguém vai saber alguma coisa. Agora você fala assim, quem foi Lucas Dantas? Quem foi Manuel Faustino? Ninguém tem a menor ideia, porque eram inconfidentes negros da Bahia, que eu vou falar com vocês daqui a pouco. O Tiradentes, ele é a figura certa para falar, olha só como é que ele morreu pela pátria, olha como é que ele morreu pela República. E aí começam a desenhar Tiradentes a imagem de Jesus. Começam a pintar Tiradentes para comover a opinião pública. Olha lá, o cara está esquartejado e tem uma cruz aqui com Jesus na cabeça dele. Olha Jesus aqui, entendeu? E daí começa a se criar essas histórias que são fantasiosas. Tá? Que Tiradentes, diante dos cariocas, olhou e disse, se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria pela liberdade. E foi enforcado. Caô. Que essa imagem de Jesus, o cara era alferes, fazia barba todo dia, então é uma imagem criada também. Foram feitas músicas pro Tiradentes, feriado pro Tiradentes. Foi traído e não traiu jamais, a Inconfidência de Minas Gerais. Então, assim, eu gosto muito do Tiradentes. Acho de fato que ele é um cara que tem que ser lembrado, valorizado, porque afinal morreu pela República, não é mentira. O problema é que ele não foi o único. Se ligaram? E aí, reparem que esse quadro, ele tem o formato da América Latina, ó. Acompanha meu dedo, ó. Certinho, ó. Beleza, galera? Agora vamos falar, eu não sei se eu botei a Conjuração Carioca no caminho. Botei. A Conjuração Carioca, eu só falo dela porque vai que cai, né? Mas assim, ela é muito ridícula, dá até vergonha de falar. A história é o seguinte, Sociedade Literária do Rio de Janeiro. Todo mundo lendo os livros da Europa. E aí começa a chegar livros proibidos, ou seja, livros iluministas. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, papapá. Sempre tem o quê? Um X9. Alguém vai lá na delegacia e fala assim, olha, longe de mim fazer fofoca, mas a Sociedade Literária está lendo livros proibidos, livros iluministas. Ah, é? Chegaram lá, que porra é essa? Pô, livro que não pode, você tá maluco, ó. Tá fechada a Sociedade Literária, por tempo indeterminado. Censura, opressão portuguesa. Mas assim, a galera era um clube de leitura. Então eles começaram a fazer o quê? Reuniam na casa dos outros. Vai o X9, olha, vocês conseguiram evitar o local,
mas não conseguiram evitar a leitura. Eles estão se escondendo na casa um dos outros. Aí saiu. Um dia a polícia, pá, vocês estão lendo o livro B, pá. Aí, meu irmão, eles foram processados, tiveram que prestar esclarecimentos a um tribunal e acabou. É isso. Não tem mais nada para falar da Conjuração Carioca, beleza? No final foi todo mundo libertado, nem multa eles pagaram. Sim. Então eu não sei porquê. Eu acho que é para encher as páginas mesmo. Agora, a Conjuração Baiana já é uma coisa muito mais importante, pessoal. Vamos lá. Primeiro, desde a mineração e da decadência do açúcar, a província da Bahia foi se empobrecendo e foi se empobrecendo. Deixa eu dar mais um golinho aqui, Renan, por favor. E aí, quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, aí, meu irmão, é que Salvador entrou em declínio total e a pobreza começa a se propagar. Existia também um abandono e por isso a população se ressentia muito de Portugal. E daí vem a esperança da emancipação. Mais uma vez, não é a emancipação do Brasil, é a emancipação da Bahia. E o projeto era, cara, vamos fazer uma república independente e vamos nos governar por nós mesmos, beleza? Show de bola. Só que o problema é que você tem na Bahia uma divisão social e nessa época racial que é física, né? Que é a cidade alta e a cidade baixa. Já acho que em algum momento eu falei com vocês, para quem não conhece, escutem Baiana System, uma banda que faz um rock baiano, com guitarra baiana, mas que envolve música eletrônica e ao mesmo tempo é rock também. É uma coisa muito, muito, muito maneira. E é uma das músicas mais famosas, é essa música chamada Lucro, que eles começam a falar assim, né? Cidade alta, cidade baixa, diz em que cidade que você... Mas não sei se essa não é Lucro não, Lucro é mais famosa. Vai lá no Google, cidade alta, cidade baixa, Baiana System, que vocês vão encontrar. Oi? 2 cidades, obrigado. Tire as construções da minha... Não, essa é Lucro de novo. Como é que é? Eu tô ligado, ela é mais rápida, né? Mas 2 cidades, é muito maneiro. E aí isso já é uma divisão desde aquela época. Então, tem uma elite da cidade alta, lojas maçônicas, médicos, jornalistas, essa galera, que olha para os Estados Unidos, eles querem uma república federalista, independente, liberal, beleza. E que não falam em abolir a escravidão. Só que, cara, 75% da população baiana é negra. E mais 10% é mulata. Então como é que você quer fazer uma revolução sem englobar a maior parte dos cidadãos de Salvador? Esses caras da elite eram chamados de Cavaleiros da Luz. Eram, como eu te disse, a alta sociedade baiana que desejavam, a partir dos princípios iluministas, proclamar uma república liberal e olhar para a indústria, para o progresso. Mas carregavam esse conservadorismo colonial de não se enxergarem como iguais à população preta, se ligou? E esse aqui é o Cipriano Barata. O Cipriano Barata, na verdade, não é a imagem. Depois eu descobri que isso aqui é um revolucionário peruano, se eu não me engano. Mas na minha cabeça o Cipriano Barata sempre foi assim, cabelo grisalho, com cara de mal. Era um jornalista de pena afiada, que criticava muito e que ele fazia parte dos Cavaleiros da Luz. E o Cipriano é o cara que vai descobrindo que existem organizações na Cidade Baixa. E que estão falando também de revolução, de república, mas que estão falando de outras coisas. Principalmente o quê? A abolição da escravidão. E o Cipriano, ele era um abolicionista. Ele era um cara maneiro, ele é um cara assim que tinha ideais bem progressistas. Mas rodeado por uma elite que não quer a abolição, que não quer esse progresso, que não quer o rompimento com o latifúndio, entendeu a ideia? Principalmente na Bahia. Mas é ele que vai falando, cara, essa galera pode ajudar a gente, vamos unir as forças, vamos fazer uma independência juntos. E a galera fala assim, pô, tu tá maluco, Cipriano? Tu não viu o que aconteceu no Haiti? Ele, pô, mas é porque os haitianos não tiveram coligação. A gente se ajudar, a galera da Cidade Baixa pode se unir com a gente consegue fazer a emancipação. Ele falou assim, eu não vou arriscar não. Entendeu? Porra, bambu na cumbuca, meu irmão, que papo é esse? Pô, a parada foi séria, os caras sofreram, às vezes demora 2 dias pra morrer, empalado com bambu saindo da goela. Então, ó, Cipriano, por mim, acabou.
Se é para fazer uma revolução, eles vão se aproveitar, eles são maioria, então a gente não vai mais se envolver. E aí o movimento da elite, ele começa a se fragmentar, até que ele simplesmente deixe de existir. Beleza? Estão acompanhando? E aí a organização passa a ser da Cidade Baixa. Quais são as principais bandeiras de João de Deus, Luiz Gonzaga, que eram alfaiates? Por isso vocês também podem encontrar Revolta dos Alfaiates, é outro nome da Conjuração Baiana, e também é chamada de Conspiração dos Búzios, por conta da participação das senhoras que jogavam búzios na Cidade Baixa e no Pelourinho também, na Cidade Alta, e que faziam ali, passavam as informações de um para o outro, entendeu? E Lucas Dantas e Manuel Faustino eram soldados, são os 4 principais líderes. No Pelourinho tem várias referências a eles, tem até um memorial em homenagem a eles e à Conjuração Baiana. É a Bahia sendo o Brasil, como sempre foi, né? Então vamos lá. A independência da Bahia, proclamação da República, abolição da escravidão e o fim do preconceito racial, livre comércio, aumento dos salários e redução dos impostos. Ou seja, a construção de uma nação independente, de todas as formas, beleza? E os caras estavam organizados, estavam levando pá. Professor, foi X9? Não sei. Mas assim, eu tenho minha teoria. Eu vou te falar depois, tá? Agosto de 1798. Salvador acorda com milhares de panfletos espalhados pela cidade. Os panfletos diziam o seguinte: animai-vos, povo baense, está por chegar o tempo feliz de nossa liberdade, o tempo em que seremos todos iguais, o tempo em que seremos todos irmãos. Repararam uma coisa? Liberdade, igualdade, fraternidade. É o lema da Revolução Francesa. Só que aquilo ali vai despertar o que na polícia? Tá por chegar o tempo feliz de quê, meu irmão? Tá maluco aqui, ó? Chama o delegado. Delegado, fala com o intendente. Governador-geral, Capitão Mor, rei de Portugal, falou, investiga isso aí, mano. Porque não pode ter uma revolução. Então não faz sentido os revolucionários negros da Cidade Baixa espalharem esses panfletos sem fazerem imediatamente a revolução, que não houve. Então a minha teoria é que aquela galera dos Cavaleiros da Luz, para sacanear com medo da Revolução Popular, espalharam panfletos, tá? Como quem diz, ó, vai acontecer uma coisa aí, polícia. Porra, faz alguma coisa. A polícia instaura uma devassa. Devassa não é uma cerveja e nem uma mulher ousada. Devassa é uma investigação, beleza? E começaram a prender a galera. Prende um, pá, tortura, fala, tá, pá, prende outro. E ao final foram mais de 50 presos. Começam os processos de julgamento. E o interessante é que o advogado dos negros chegou para o juiz e falou assim, mas meritíssimo, como é que os meus clientes podem ter escrito se eles são todos analfabetos? Eles escutam o que os outros leem sobre as coisas, eles são analfabetos. Como é que eles podem ter escrito uma coisa ainda mais toda sofisticada, com influência iluminista, com influência da Revolução Francesa? Mas aí eu pergunto a vocês, importa? Não importa. É pobre, é negro, é ex-escravo, é mulato. Então tá todo mundo condenado à morte. E foi assim, um show de horrores, mano. Foi um show de horrores. Por quê? Os caras foram enforcados em praça pública, no Pelourinho, e depois de enforcados, eles foram esquartejados, igual o Tiradentes. A parte dos cadáveres foi espalhada por toda a Cidade Baixa, o que vai atrair um número imenso de rato, barata, mosquito, abutre, urubu, e vai despertar uma grande epidemia na Cidade Baixa, de epidemia de bexiga, que vai matar milhares de outras pessoas. Então vai ser um estado muito cruel, né, cara? Um estado muito violento. A gente está quase no século XIX e Portugal age como se estivesse no século X, se estivesse na Alta Idade Média, se ligou? E aí esse quadro, ele é muito autoexplicativo, chamado de Os Esquecidos. Todos eles, aqui estão os 4 principais, Lucas Dantas, Gonzaga das Virgens, Manuel Faustino, mas foram bem mais de 4 executados, certo? E por que os esquecidos? Porque não são
valorizados, lembrados e nem contados como foi Tiradentes. Quem deles tem um feriado? Qual é o dia da memória da Conjuração Baiana? Lutaram pela República do mesmo jeito. Eram separatistas da mesma forma. Se ligaram? Mas essa república que vai chegar lá em 1889 é uma república racista, que não superou as heranças malditas da escravidão. Mas isso é uma outra história, beleza? Pessoal, eu tenho aí mais alguns minutinhos, então eu vou fazer uma coisa que eu pouco faço com vocês porque eu não tenho tempo, mas hoje eu estou com tempo. Quer tirar dúvida, beleza? Vamos lá, vamos começar com... Escolhe uma aí. Vamos lá. Qual termo o Enem utiliza? Depende, Maria, porque o Enem ele pode utilizar textos de autores que utilizam da mesma forma. Eu sei. É bem chato quando interrompem as aulas, né? Foi por isso que eu assinei a turma do ProEnem. Então, o que vem antes de Homero... Lá na plataforma, eu podia assistir a aula a hora que eu quisesse. Além de pausar, acelerar e baixar todos os materiais. E foi assim que eu conquistei a minha aprovação na UFRJ. Vem com o Pro, assine agora e assista essa aula a hora que você quiser. Brasil, que foi promovida pela elite, e na América Espanhola também, só que na América Espanhola, pelo menos, a abolição foi decretada. Então, assim, na maior parte da América Latina, acabou a escravidão. Mas no Brasil nem isso a gente fez. Vergonha total. Beleza? Vamos lá. Mais o quê? Vendo o vídeo do Otto no do que isso? Professor, então nenhuma revolta deu certo? Nenhuma. Porra, Kaique, pronto, resumiu. Precisava nem dar aula pra vocês, né? Gente, as revoltas todas fracassaram. Na verdade, Kaique, se você perceber bem, nem são revoltas, né? Porque elas não aconteceram, morreu ninguém, só morreu os revoltosos. Eles nem conseguiram pegar em arma, trocar um tiro ali, matar um português, nem isso aconteceu. Morreu português nenhum. Professor, a independência brasileira em comparação às outras que você citou, foi a que mais teve interesse econômico, certo? Aí, Juliana, não sei o que você quer dizer com interesse econômico. Interesse econômico todas têm. No caso do Brasil, o interesse econômico é de uma elite fundiária. Ou seja, agroexportadora, quer plantar café, quer plantar cana. Nos Estados Unidos tem uma diferença, que eu vou chegar lá ainda com vocês, porque o norte quer indústria, o sul quer agroexportação. E o Haiti, cara, era só a luta pela independência e pela abolição. E depois, aí eles vão entrar numa guerra civil diversas vezes, e o Haiti sofre com as consequências dessa briga interna até o dia de hoje. Pode mandar mais, que hoje eu estou empolgado. Mestre, posso falar que essa valorização da Inconfidência de Tiradentes e a desvalorização dos Inconfidentes baianos é um conceito racial presente até os dias de hoje? Uma forma de preconceito enraizada? Pô, Marcos, eu não preciso nem... eu só ratifico as suas palavras. Exatamente isso. Tira as interrogações e posta aí no Instagram, que você vai mandar bem. É exatamente isso. São heranças raciais, aliás, heranças racistas, são tão enraizadas que até hoje a gente ainda lembra muito dos Inconfidentes, lembra muito do Tiradentes, fala muito de Gonzaga, mas ninguém sabe quem são os líderes da Bahia. Vai, a saideira. Nenhuma teve conflito, Vanessa, mas essa aí foi rápida. Vou botar do Yuri. As revoltas gerenciais também desejavam a separação durante o Império, assim como as emancipacionistas? Com certeza, Yuri. Todas as revoltas regenciais, menos uma, que ela sabe nada, beleza? Elas querem a separação. Só que assim, a gente não chama de separatistas porque já não é mais contra Portugal. Aí já é contra o próprio Brasil. Mas aí guarda que a gente tem ainda um mês para acabar, para chegar na época da regência. Beleza, galera? Valeu? Beijo! Me marquem quem deu o print aí, que eu quero ver como é que fiquei aqui de Charles II. Tamo junto, fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.